Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estarmos na casa dele. E agradeço também pela honra e pela oportunidade que a direção dessa igreja nos dá em podermos compartilhar algo que o Senhor tenha falado em nossos corações para com a igreja. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do Evangelho de João 5, no versículo 39. Eu vou ler. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Estas são as palavras do Senhor. Só vou repetir. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Amém? Amém. Podem se sentar. Eu queria iniciar esta palavra dizendo que eu falei ao Senhor, eu queria falar à tua igreja algo que pudesse não exatamente ser diferente, mas algo que estivesse no teu coração, para o nosso coração. E aí eu comecei a estudar a palavra, e eu tinha em mente em falar uma outra coisa, mas passaria por aqui. E aí eu fiquei por aqui. Eu não fui ao outro, a outra mensagem que eu tinha a princípio pensado em trazer. Então eu queria dizer aos irmãos que hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre a Arca da Aliança e Jesus. E a Arca da Aliança, a gente vai verificar que ela foi instituída, ou o Senhor Deus pediu lá no Antigo Testamento. E Jesus, ele é do Novo Testamento. Mas eles estão ali, muito próximos, muito juntos. E nós vamos poder ver a Arca da Aliança e Jesus. E o significado de Arca da Aliança, na realidade, significa a presença de Deus. É uma representação de Deus aqui na Terra. Isso era a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança também ela é chamada, ela tem mais 20 expressões. Ela é chamada de Arca da Aliança, Pacto, a Arca do Pacto, Arca do Testemunho. Depende do autor. Eles têm essa liberdade. Cada autor pode falar, expressar como a Arca da Aliança de várias formas. E aí eu queria fazer uma pequena introdução sobre a Arca da Aliança. E todos devem saber. A Arca da Aliança, na verdade, ela foi colocada no tabernáculo. Então, nós vamos começar pelo tabernáculo. Quando Deus instrui Moisés, lá no Antigo Testamento, lá no Êxodo, quando ele instrui Moisés na construção do tabernáculo e dos utensílios do tabernáculo. O povo de Deus, depois que saiu do Egito, eles acamparam por um bom tempo no Sinai. Eles ficaram ali acampados. E naquele local foi onde o Senhor começou a instruir, a dar os detalhes de como eles fariam cada utensílio, como faria o tabernáculo. O tabernáculo, na verdade, ele era uma tenda volante, era uma tenda móvel. Por que Deus quis dessa forma? Porque Ele queria que quando o povo saísse do Sinai, que fosse para a terra prometida, que a tenda pudesse ser montada em cada local que eles parassem. E aí ele diz que o primeiro utensílio, o primeiro modelo a Deus dá a Moisés para que pudesse ficar na arca, para que pudesse ficar no tabernáculo, era a Arca da Aliança.
E por que a Arca da Aliança? A Arca da Aliança, na verdade, era o objetivo central, porque ali simbolizava a presença de Deus, a justiça de Deus. Deus estaria com eles o tempo inteiro. O tempo em que eles iam percorrer para chegar à Terra Prometida. Deus estaria com eles o tempo inteiro. E aí o Senhor deu os detalhes sobre isso. Sobre como construir a arca. E depois da arca construída, e Moisés então fez tudo segundo o que Deus ordenou. E depois dessa arca construída, foi colocada dentro dela as tábuas da lei, um pote com a porção do maná e a vara de Arão. E mais para frente os senhores vão poder ver onde está Jesus aí. Deus também instrui que, além de se fazer a Arca da Aliança, que fizessem uma cortina. E essa cortina deveria ser colocada atrás da arca, a fim de separar o lugar santo do Santíssimo, dentro do tabernáculo. E essa cortina, ela simbolizava a barreira que o pecado cria entre a humanidade e Deus, o nosso Criador. Então, só para vocês terem uma noção geral do que a gente vai falar. E depois que a tenda ficou pronta, e que os utensílios todos foram confeccionados, o povo sai do Sinai, rumo à Terra Prometida. Depois que Deus já tinha dado todas as instruções a eles. Não só instruções com relação ao tabernáculo. Deus deu todas as instruções de como proceder, de como os levitas deviam fazer, de tudo o Senhor os instruiu. Eles saíram dali sabendo exatamente o que eles tinham que fazer. E a arca, ela foi também utilizada, quando eles saíram do Sinai, na realidade, eles tinham que tomar a terra prometida, mas essa terra, outros povos estavam nessas terras. E eles tinham que lutar. Eles tinham que tomar essas terras à força. E por vezes, eles tinham que ir às batalhas, e a arca, a presença do Senhor estava ali com eles. E eles iam. E os guerreiros iam à frente, e a arca ia. Não era sempre que a arca ia às guerras, mas às vezes eles levavam. E a presença do Senhor estava lá com eles. E eles foram batalhando, e eles foram conquistando as terras que o Senhor havia prometido a eles. Mas eu quero deixar bem claro para os irmãos: a arca não era um talismã. A arca, na verdade, ela tinha toda uma simbologia. Mas, na verdade, assim, apenas a arca, a presença da arca no local da batalha, não significava que teria uma vitória. As bênçãos de Deus dependiam da condição espiritual e da obediência do povo de Israel ao seu Deus. Não era tão só e simplesmente, queridos, irem para a batalha e levar. Porque aquilo que estavam levando, se a gente for pensar em uma simplicidade, era simplesmente uma caixa. Mas eles tinham que ter reverência, eles tinham que ter obediência a Deus. E aí sim, a presença do Senhor estava lá com eles. E eles conquistavam tudo que o Senhor havia prometido, as terras que o Senhor havia prometido. E querem ver um exemplo disso? Vou mostrar. É bíblico? Está na Bíblia, o exemplo que eu vou mostrar para vocês. Israel foi derrotado na cidade de Ai. Estava sob o comando de Josué. Todos nós conhecemos a vida de Josué. Um homem temente a Deus. Estava sempre disposto a ouvir a voz do Senhor. Mas, porque o povo pecou, porque no meio do povo havia mentira,
porque havia engano, porque houve roubo. Quando Acã se apossou da túnica babilônica e de riquezas deles. Vocês perceberam? A arca estava lá, a presença do Senhor estava lá. Mas houve a mentira, houve o engano, houve a desobediência. E por conta disso, não foram vitoriosos, foram derrotados na cidade de Ai. Um outro exemplo, aconteceu uma coisa muito similar na batalha entre os filisteus e Israel. Eles lutaram por 2 vezes. Na primeira luta, Israel foi vencido e muitos feridos. Aí Israel voltou para o arraial e disse assim: olha, fomos vencidos porque a arca do Senhor não estava conosco. Vão até Siló, porque estava lá a arca do Senhor. Vão até lá, traga a arca do Senhor, porque nós iremos novamente para lutar com os filisteus. E nós vamos vencer. E eles foram, trouxeram a arca. E pela segunda vez foram lutar com os filisteus. E lá, 30.000 homens foram mortos. E aí, ainda teve um agravante. A arca foi tomada e levada para a terra dos filisteus. E permaneceu lá por muitos anos. Muitos anos. A palavra diz 20, mas a gente pode fazer ainda algumas outras contas. Ficou por mais de 70 anos fora do arraial de Israel, a arca. E era aí que eu ia pregar. Eu ia falar sobre a arca do Senhor, quando ficou na casa de Abinadab e quando ficou na casa de Obed-edom. Era aí que eu ia falar. Foi aí que eu comecei a minha leitura. Mas não foi para aí que o Senhor me levou. O que eu quero dizer para os irmãos é que a arca tem muito mais. A arca do Senhor é muito mais. Eu quero dizer para os irmãos que todo o Antigo Testamento, ele aponta para Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. E não simplesmente as profecias messiânicas que a gente ouviu quando a gente lê o livro de Isaías, quando a gente lê o livro de Jeremias. Tem muito mais. A gente vê Jesus nas histórias do Antigo Testamento. A gente vê Jesus nos símbolos que foram usados. A gente vê Jesus nas leis do Antigo Testamento. A gente vê Jesus nos costumes do Antigo Testamento. Todos os aspectos do Antigo Testamento apontam para Jesus. E aí vem um versículo que eu falei, que eu abri a minha palavra hoje. O próprio Jesus disse: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. E as Escrituras que o Senhor estava dizendo não é o Antigo, não é o Novo Testamento, é a Torá. É o que eles conheciam na época. Então, vamos procurar conhecer Jesus lá no Antigo Testamento, porque desde a criação o Senhor estava lá cuidando. Jesus Cristo estava lá. E aí eu queria pegar um exemplo para nós verificarmos onde Jesus está quando Deus instruiu para fazer a arca. Quando a arca foi feita, estava pronta, se colocou 3 objetos lá na arca: as tábuas da lei, que é os 10 mandamentos, né, que foram escritos pelo próprio Deus, que representam a palavra de Deus. E este é o símbolo de dedicação que Jesus teve
para com a lei. Jesus, ele próprio disse que ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumpri-la. Então assim, a palavra do Senhor, que simboliza as tábuas da lei, o Senhor a cumpriu. Jesus Cristo a cumpriu. Ele veio para cumprir a lei e ele cumpriu. Um segundo objeto que foi colocado dentro da arca foi o pote de maná, com o maná, que era o pão, que foi o alimento que veio do céu. A gente pode verificar isso na televisão, né? Vários acompanharam aí o alimento que caiu do céu, e eles pegavam a sua porção diária. E esse pão representa Jesus Cristo, o Filho de Deus, o pão vivo que desceu do céu e que veio para saciar a alma do homem. Então assim, o maná é a simbologia do próprio Jesus Cristo. E a vara? A vara de Arão, a vara que floresceu, né? Simbolizando a revelação sobre o sacerdote, o sacerdócio de Arão, que representa a direção e a manifestação do Espírito Santo. Jesus estava lá, a Trindade estava lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão sendo representados aqui nesses três objetos que foram colocados dentro da arca. Mas não são só os três objetos que estão dentro da arca que glorificam o nome do Senhor Jesus Cristo. O próprio desenho da arca glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Deus deu os detalhes para Moisés para construir a arca, ele ordenou que 2 anjos fossem colocados nos extremos opostos, que eles fossem colocados em cima da tampa, mas em extremos opostos, e que eles estivessem olhando um para o outro. E aí a gente pode verificar que após a crucificação de Jesus, quando Maria Madalena entra no túmulo e encontra o túmulo vazio, ela olhou e viu 2 anjos. Um que estava na cabeça de Jesus, quando Jesus estava lá, né? E o outro, onde estavam os pés de Jesus, que era o verdadeiro propiciatório, exatamente como está lá, em cima da tampa da Arca da Aliança. Jesus Cristo era o próprio propiciatório. Jesus Cristo, na verdade, como estava na Arca da Aliança, Jesus foi o propiciatório, mas ele foi o sacrifício final, porque ali no propiciatório era onde Deus se manifestava e aonde se fazia espargia-se o sangue. Mas depois da crucificação, depois que Cristo veio à terra, depois que Cristo esteve aqui, não havia mais necessidade. Ele era o próprio propiciatório. Ele foi o sacrifício final. O sangue dele foi aspergido sobre nós. E nós hoje somos lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Então, queridos, o que eu queria comentar com vocês é que a arca, ela fez um pré-anúncio da vida de Jesus. E os eventos que iriam acontecer sobre a sua ressurreição. Jesus foi o sacrifício final. Ele foi o nosso sumo sacerdote. E ele entrou no lugar do Santo dos Santíssimos e assegurou a nossa redenção com o seu próprio sangue. E não mais com sangue de animais. E quando Jesus fez isso,
o véu que separava, a cortina que existia lá no tabernáculo para separar o lugar do santo, do santíssimo, foi rasgado. Não há mais separação. Temos acesso direto. Então assim, o pecado que separava o homem de Deus, de uma vez por todas, Jesus veio e tirou os nossos pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados. E aí eu fiquei maravilhada quando eu vi que o Senhor estava lá. O Senhor Jesus foi glorificado desde o Antigo Testamento. E eu peguei como exemplo a Arca da Aliança, mas vários outros episódios que estão relatados na Bíblia, nós podemos ver Jesus Cristo, a simbologia de Jesus Cristo lá. Então eu queria dizer para os irmãos, só para nós concluirmos, que Jesus esteve simbolizado no Antigo Testamento, ele esteve junto aos seus discípulos e profetas no Novo Testamento, e hoje está aqui, junto à igreja, simbolizando a presença de Deus. Não vamos ter Jesus como um talismã. Não vamos ter Jesus como um talismã. Como lá atrás, alguns, em algum momento, usaram a Arca da Aliança como um talismã. Se eu estiver com a arca, eu estou seguro. Se eu estiver com a arca, eu vou vencer. Se eu estiver com a arca, tudo vai dar certo. Não é assim. Hoje, Jesus Cristo, nós podemos dizer que está conosco. Então nós podemos dizer assim: Jesus Cristo comigo, eu estando com a minha vida no altar do Senhor, no átrio do Senhor, eu vou vencer com Jesus. Eu sendo obediente ao Senhor, eu vou vencer com Jesus. Eu vou alcançar os meus objetivos com Jesus. Não vamos pensar que o nome de Jesus é um talismã. Ele não é. O nome de Jesus tem muito poder. Mas nós temos que ter uma condição diante de Deus para que as coisas que o Senhor planejou para nós se realizem, se concretizem nas nossas vidas. Nós temos que ser obedientes aos ensinamentos do Senhor Jesus, para que a nossa vida espiritual cresça a cada dia. A nossa vida espiritual tem que estar na presença do Senhor, para que a gente possa alcançar as bênçãos que Ele tem para nós. Não são as bênçãos que nós queremos. Até podemos ter o desejo de algumas coisas. O Senhor nos dá essa liberdade. Mas eu quero dizer para os irmãos, eu creio que os sonhos que eu estou sonhando, primeiro foram sonhados pelo Senhor. Mas para que eles se realizem, em nome de Jesus, eu preciso ser obediente à sua palavra. Eu preciso saber quais são os ensinamentos que o Senhor deixou, para que nós possamos alcançar o que Ele tem para nós. Amém? Era isso que eu queria falar com a igreja. Amém.